Oi, pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo da Talk aqui no canal. Hoje a gente trouxe uma música bem diferente, que não foi votada nem nada, mas que é a música, uma das músicas do filme da Barbie. Então, ele é um tema do filme. E por isso a gente decidiu falar um pouquinho dessa música, porque a gente sabe que tá aí o pessoal, todo mundo ouvindo essa música e ela estourou. E tem várias coisas também legais nessa letra pra gente entender. Vamos lá? Então, primeiramente, se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa aqui seu like. Se inscreve no nosso canal também, é um canal pequenininho, mas a gente está sempre lançando, toda semana você tem uma aula nova, de graça, totalmente gratuito, fora o conteúdo que a gente posta diariamente lá no Instagram, então, ó, segue a gente, vocês estão perdendo, hein? Bom, vamos lá. Então, Dance the Night, ficaria Dance a Noite. Então, esse é o nome da música, é da artista Dua Lipa, é a cantora, e ela fala bastante, né, tem alguns elementos aqui da vida noturna. Então, ela começa, né, Baby, you can find me under the lights. Baby, né? Você consegue, você pode me encontrar. Aqui a gente tem de novo o verbo can, e a gente já falou bastante do verbo can aqui no nosso canal, que é o verbo poder, né? Então ele me dá a ideia de habilidade. Então, can, you can, você pode me encontrar under the lights. Find, o find é o verbo encontrar, e o under é uma preposição de lugar. Então, por exemplo, se eu tenho um objeto e eu tenho algo abaixo dele, eu digo que está under the lights, sob as luzes. Então, you can find me under the lights. Sob, no sentido de embaixo de. Diamonds under my eyes. Diamantes abaixo dos meus olhos. Então, de novo, aqui ela está fazendo, então, uma ideia de luzes com diamante sobre os olhos, e é onde ele pode encontrá-la. Turn the rhythm up. Rhythm. Essa palavrinha, rhythm, can you repeat? Essa palavrinha rhythm, ela é ritmo, ela é uma palavrinha bem diferente, porque vocês podem ver, ela só tem aqui consoante, aqui tem um Y aqui no meio, ela tem muita consoante, então pra gente é um difícil de pronunciar, né? Rhythm, a gente usa essa palavra então para falar de ritmo musical, por exemplo, e turn the rhythm up. Então, turn up, aumente o ritmo, né? Então aqui é uma ideia de aumentar, a gente pode falar sobre volume, turn down, para volume, abaixar, e o turn up para aumentar. Então, sempre que a gente estiver falando de volume, a gente pode usar essas duas palavras aqui. Turn up, turn down. Don't you wanna just come along for the ride? Don't you wanna? Palavras, né? Expressões que têm perguntas negativas. O que isso quer dizer? Don't you wanna? Então, don't you wanna, aqui, você não quer? Então, eu tenho uma pergunta negativa que não é uma pergunta bem pergunta, tá? Então, quando a gente faz uma pergunta negativa, é quase como uma confirmação. Você não quer? Você não tá com frio? Você não quer comer alguma coisa? Você não quer entrar? Então, don't you, aqui, você não quer? Você não, tananã, tananã, e aí forma uma pergunta, né? E aqui eu tenho wanna, que é want plus to, né? Você não quer, que é o verbo querer. Just, esse just está aqui no final e ele está como apenas. Você não quer só come along, juntar-se for the ride, juntar-se nessa volta, nesse passeio. Então, come along, juntar-se a alguém, algo, for the ride. Ride pode ser um passeio, pode ser uma carona, né? Isso que ela quer dizer. Então ela fala assim: aumente o volume, você não quer simplesmente vir junto com a gente? Seria mais ou menos esse sentido. Então ela está fazendo esse convite, por isso que a gente faz uma pergunta negativa. E aí, essa primeira parte, assim que ela começa a letra, já começa bem animada, e aí ela fala que ela está se vestindo. Então, olha só. Pull my outfits up tight. Então, pull é aquele bom e velho que a gente sempre se confunde, né? Não importa quantos anos você fala inglês, você dê aula de inglês, você vai se confundir. A gente tem o pull, então numa porta você vai ter lá o pull e o push. Então, o push, ele é o empurrar. E o pull, esse sim é o puxar. Tá? Então, eles trocam, né? Então, pull, então ela está pull up, seria puxar para cima. Esse up, ele está me complementando, então, o sentido do puxar. E outfit. What is an outfit? Um outfit é um modelito, né? Então, é o seu modelito da noite, digamos assim, é o seu outfit. Então, o seu outfit é a forma de se vestir, né? Como você está vestido, é o seu outfit. Então, ela está dizendo que ela está puxando, né, as suas roupas para cima, tight. Então, pull my outfit up tight. Ela está vestindo as roupas apertadas. O tight é a ideia de apertado. Então, ele é um apertado físico, né? Então, por exemplo, aqui, se estiver com a manga apertada, eu digo, it's tight.
Agora, se tiver largo, aqui vamos fazer então uma expansão de vocabulário, a gente vai chamar de lose. Ele tem um pouquinho mais puxado do que o lose de perder, né? Lose. Então ele tem um som mais de U. Lose, puxadinho. Que é o largo. Então quando eu estiver falando de roupas, eu tenho normalmente duas opções, né? O tight or loose. You can see my heartbeat tonight. Right. You can see my heartbeat tonight. Aí ela diz, minhas roupas estão justas, né? Eu coloco minhas roupas justas e você consegue ver o bater, o meu batimento cardíaco hoje. Ela tá querendo dizer, então, duas coisas, né? Que ela tá ali agitada, dançando e que a roupa dela tá apertada e aí você consegue ver até o coração pulsante. É uma forma de dizer que a roupa tá apertada, né? Então, my heartbeat é a batida, batimento cardíaco. E o tonight. Já vimos também essa palavrinha aqui, lembrando que ele é o hoje à noite. No inglês a gente tem uma expressão, né? Então, o tonight, hoje à noite. Ótimo. I can take the heat, baby, best believe that's the moment I shine. I can take the heat, baby, best believe. Eu aguento o calor, né? Então, aqui esse heat é de calor. E algo que I can take é eu aguento, eu tolero, eu consigo lidar com isso. Então, ela diz que I can take the heat, best believe. Best believe. Best believe é que ela está dizendo para ele como se fosse assim, melhor acreditar. Não duvide de mim. Então, best believe, acredite. É aquela forma que a gente tem de falar alguma coisa assim. Ah, eu acho que vai ficar bem frio. Best believe, acredite em mim. That's the moment I shine. Então, essa é a hora. Então, este é o momento em que eu brilho. Shine. Shine é o brilhar. Então, como você pode ver lá na parte anterior, ela já falou do diamonds, falou do light, agora ela está falando do heat, está falando do shine, então coisas relacionadas, né? Então, ali a gente tem um campo semântico de palavras muito próximas e que estão todas relacionadas com essa ideia de vida noturna, de brilho, de encanto. E aqui na terceira parte ela continua. 'Cause every romance shakes and it bends, don't give a damn. Because every romance shakes and it bends. Então, shake, né? Então, cada romance, todo romance se agita. Então, é o agitar mesmo, né? O milkshake, o que é? O leite agitado ali, né? Então, a gente faz o sorvete e tal, e é o shake. Eu posso também falar para tremer, né? Então, quando eu tremo, I'm shaking. Então, é agitar, tremer. Então, aqui ela está dizendo que todo romance tem turbulências, digamos assim. Aqui temos o cause, que é a redução do because. É a redução do because, e a gente já viu em outras letras, ou seja, muito, muito usado. Because every romance shakes and it bends. Bend é um verbo também importante para a gente, que é o torcer ou contorcer algo, né? Então, se eu tenho um galho, por exemplo, de uma árvore e está com muito vento, o galho faz isso, it bends. I can also bend, né? Então, eu também posso curvar-me a alguém quando eu conheço, encontro alguém, uma autoridade religiosa, por exemplo. I can bend, tá? Então, essa ideia, curvar-se. Don't give a damn. O que é esse don't give a damn? Esse don't give a damn é uma expressão, ela é usada informalmente, tá? No sentido de não tá nem aí, não dar a mínima. Ela diz o seguinte, todo romance tem estremecimentos e se curva, né? E se contorce, eu não dou a mínima. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. When the night's here, I don't do tears. Então, quando a noite está aqui, esse when, conectando, né? Quando a noite está aqui, I don't do tears. E aí fica estranha essa construção, porque o tears é lágrima. Então, quando ela diz I don't do tears, a gente pode entender que eu não faço lágrimas. Ou simplesmente eu não choro. Tear, lágrima. E o do tears, às vezes isso vai acontecer com o inglês, tá? Eles vão transformar, então, uma ação que não é muito uma ação, né? I don't do tears. Mas aqui, pela musicalidade, ela preferiu, ficaria mais legal usar o don't do tears. É uma forma de expressar isso do que usar o verbo cry. Então, eu não faço lágrimas, que é normalmente, aliás, seria mais ou menos o nosso cry, o nosso chorar. Baby, no chance, sem chance. Ou seja, apesar do relacionamento, né, ter se estremecido, ter aí tido problemas, ela não se importa. Quando a noite chega, ela não chora. Baby, no chance, sem chance. Não mesmo. Tá? Então, a nossa expressão reafirmando, não mesmo. I could dance, I could dance, I could dance. E aí ela começa a falar bastante isso, porque é uma parte do refrão, né? I could dance, I could dance, I could. Esse aqui todo é o refrão, inclusive. E aqui o could, I could. A gente já viu que o could, ele é um modal verb também. Ele é um poderia ou podia. Ele pode ser as duas coisas para a língua inglesa.
I could dance, né? Então, eu podia dançar, dançar, dançar. Então, ela começa a repetir porque realmente ela tem essa ideia de estar lá na dança, estar lá à noite, numa balada. Então, could, a gente tem o can, que é o presente, e posso ter o could como passado do can. Então, ele é um verbo totalmente irregular. Se você ainda não se familiarizou com essa ideia de regularidade, irregularidade de um verbo, assiste a aula de Simple Past, porque a gente explica bastante isso. Então, é o past do verbo. Right. E aqui ela continua. Watch me dance. Watch me dance. Essa ideia do watch já vimos também, que ela é uma ideia, uma ideia passiva de assistir, né? Assistir alguém fazer algo. Então, watch, assistir. Me assista, me veja dançar. Dance the night away. Dance the night away. Dançar a noite toda. Dance something away, né? Esse away é o noite afora, por exemplo. Noite afora. Então, ela está dizendo que vai dançar a noite toda e a pessoa vai só simplesmente assisti-la dançando. My heart could be burning, but you won't see it on my face. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Meu coração podia estar queimando. My heart could be burning. O burn é o queimar, but you won't see it on my face. Meu coração pode estar queimando, mas você não verá na minha cara, no meu rosto. You won't see, aqui é um futuro negativo. Won't. Will plus not. A gente já viu isso também, então ideia de futuro. Você não verá no meu rosto. On my face. Watch me dance. Dance the night away. Ela repete. I still keep the party running, not one hair out of the place. I still keep the party running. Not one hair out of the place. Então, ela está dizendo que ela continua fazer a festa rolar, né? Então, esse run, ele é a ideia de correr, óbvio, né? Mas ele também pode ser, o run, algo que eu posso fazer. Então, run a meeting é quando você promove, você faz uma reunião. Run a business, quando você cuida de um negócio. Então, run não é simplesmente correr. Ela está dizendo que a festa, party running, é a festa, seria o nosso no português, a festa rolando, a festa acontecendo. Nenhum cabelo fora do lugar, out of place. Então, not one hair, out of place. Aqui o place como lugar. Então, está dizendo que ela está dançando ali e está intacta, enquanto a pessoa olha ela dançar. Lately, I've been moving close to the edge. Lately, I've been moving close to the edge. Então, lately é uma palavra bem importante, que é o nosso ultimamente. Então, lately, ultimamente. I've been. Mais um verbo com ing. O que isso aqui vai representar pra gente? Vai representar uma coisa que está ainda em progresso, tá? Que ela começou lá no passado, por isso que ela está usando lately, ultimamente, não é hoje. Então, é, né, recentemente, isso vem acontecendo. Então, I've been moving. Então, eu venho me movendo próximo a meu limite. Esse edge é uma ideia de penhasco, limite. É uma ideia de penhasco. Pode ser um penhasco, pode ser um limite, edge. É um limite físico mesmo. Borda, tá? A borda de algo, né? Então, ela está se movendo ao seu limite. Still be looking my best. Mas ainda aparento o meu melhor. Ou seja, ela ainda está com aparência ótima. Still be looking my best. Meu melhor. Minha melhor forma. Stay on the beat, you can count on me. Stay on the beat, you can count on me. Eu continuo na batida, então ela está dizendo que ainda continua dançando, ela continua fazendo as coisas que ela costumava fazer. You can count on me, você pode contar comigo. Count on me é uma expressão, então bem legal também, to count. O count, ele não é o contar de contar para alguém alguma coisa, tá? Esse é o tell. Então, é o contar para alguém, por exemplo, contar uma história, contar uma piada. Agora, o count, ele é o contar para números, né, valores, ou também contar, conte comigo. Count on me, conte comigo. Aqui ela continua, né? Então, ela vai para o refrão de novo. Aqui também ela continua repetindo, né? E aí ela vem para uma outra parte em que ela fala, When my heart breaks. Então, quando o meu coração se quebra, se parte. Então, quebrar, partir. E aí a ideia de broken heart, né? Que é um coração partido. E aqui tem entre parênteses, como se fosse uma confissão. They'll never see it. Never see it. Eles nunca verão. Aqui eu tenho they'll never see it. Então, they mais o will, eles é uma ideia de futuro. They'll never see it. Nunca
verão. Muitas vezes as pessoas se confundem, Érica, mas por que que eu preciso colocar esse it no final? Porque na língua inglesa, eles são muito focados em algumas coisas, por exemplo, se você vê algo. Se você gosta de algo. Então, eu preciso ter esse pronome, que é o objeto, que a gente chama, né? O pronome objeto, depois do verbo. Tá? Então, ele é essencial. Então, you never see it. Eles nunca verão, quando o coração se quebra. When my world shakes, quando o meu mundo se estremece. Então, quando o meu mundo, world, shakes, I feel alive, I feel alive. Então, quando o meu mundo, world, shakes, de novo, né? Estremece, treme, I feel alive, I feel alive. Então, ela está querendo dizer que apesar de ter esses problemas, que o mundo dela se chacoalha, né? Ela se sente viva. O feel é o sentir e o alive, viva. I don't play safe. Don't you know about me? Então, o que significa play safe? Play safe é você não arriscar, você ficar ali num lugar de segurança sem arriscar muita coisa. Então, isso a gente pode usar para qualquer coisa na vida, tá? Desde uma aposta financeira até uma ideia de se arriscar em alguma situação, uma oferta, uma oportunidade de trabalho, talvez, você pode falar, não, eu prefiro não arriscar e play safe. Então, play safe é não arriscar, certo? Só que ela está dizendo o oposto. I don't play safe. Então ela não deixa de se arriscar, ela se arrisca. I don't play safe, eu me arrisco. Don't you know about me? Então você não sabe sobre mim? Você não me conhece? Então isso aqui, don't you know? De novo, ela está fazendo uma pergunta negativa. E por que isso? Porque ela quer dizer que ela quer uma confirmação, né? Então, negative questions, ela quer confirmar. Você não me conhece? Right. Então, como você pode ver aqui, parece que tem uma pessoa ali que ela está dedicando essa música, né? Alguém que provavelmente ela tinha um relacionamento e agora ela deu a volta por cima, ela quer mostrar isso e mostrar para a pessoa que você não me conhece, eu arrisco mesmo, eu sou assim. Então, I could dance, ela continua repetindo essa parte, que é uma parte do refrão. Even when the tears are flowing like diamonds on my face. Lembra lá no começo, ela falou do diamonds, porque a luz, né, da balada, ela ia sair para dançar e ela parecia que tinha diamonds. E a gente falava, nossa, então ela tem diamantes no rosto. Só que agora ele muda um pouquinho de figura, olha só. Even when, mesmo quando, então esse even, mesmo quando as lágrimas are flow, esse flow é fluir ou correr, no sentido de líquido, tá? Então, a water flows, né? Então, uma corrente de água, uma passagem de água. Então, o flow, aqui mesmo quando tears are flowing, então as lágrimas estão correndo, like diamonds, like, como. Aqui não é o verbo gostar, ele aqui é um comparativo, ele está usando para comparar. Mesmo quando as lágrimas estão correndo como diamantes no meu rosto, I still keep the party going. Eu continuo mantendo a festa rolando. Então, é o keep, é o manter. Party going, not one hair out of place. De novo, ela repete, nenhum cabelo fora do lugar. Yes, I can. Sim, eu consigo. Então, ela está dizendo que consegue dar a volta por cima. Even when the tears are flowing like diamonds on my face. Aí ela continua dizendo que sim, ela consegue. Perfeito. Aqui, então, é uma partezinha que também se repete. E ela continua, essa parte também é uma das partes do refrão. E aqui também ela repete novamente esse final, né? Quando o meu coração se partir, quando o meu mundo se estremecer, eu arrisco sim, você não me conhece, eu posso dançar, dance the night, dançar à noite. Então é uma letra bem, como vocês podem ver, né? Uma letra bem animada, assim, o som da música a gente já percebe que é bem animada, mas é legal conhecer um pouquinho a letra e perceber que tem essa ideia dela dando a volta por cima depois de um relacionamento que não deu certo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, deixem seu like aqui. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. E também comentem se vocês perceberam alguma coisa diferente na letra, né? Esperavam alguma coisa e, na verdade, quer dizer outra completamente diferente. A gente sempre gosta de saber. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.